Sinais de dislexia na fase pré-escolar. Fala, meus amigos disléxicos, você está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, aqui onde a gente fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Antes da gente ir pro ponto principal do vídeo, uma coisa precisa ficar muito, mas muito clara. O diagnóstico de dislexia só é possível ser, assim ó, bater o martelo, pá! Que é dislexia após a alfabetização, ou seja, a partir dos 8 anos de idade. Após o período de alfabetização é onde é possível realmente bater o martelo. Por quê? Porque na fase de alfabetização, muitas crianças ainda, muitas não, todas as crianças estão em fase de formação e, agora sim, a grande maioria delas tem dificuldades ali, ó, um pouco parecidas com as palavras. Raras são as crianças que conseguem verdadeiramente serem alfabetizadas assim, ó, muito rápido. Na média, como a linguagem, a leitura, a escrita não é algo inato a nós, é o que a gente precisa aprender ao longo da vida, é uma atividade que traz sim dificuldades na média das pessoas. Então, ter dificuldade de leitura e escrita, por favor, calma, esperem para bater o martelo. O que eu vou mostrar nesse vídeo são indícios para vocês, pais, ficarem atentos. Tá bom, Pipo? Indícios para que eu fique atento antes da alfabetização, indícios para que eu fique atento na fase pré-escolar, legal. Mas se demete, se bater em algum desses indícios, o que eu faço? Você, mamãe, você, papai, vai trabalhar com estímulos. Você, mamãe, você, papai, você vai fazer atividade de leitura, você vai fazer atividade de escrita, você vai fazer atividade de memorização com a criança, você vai fazer atividade de caça-palavras, cruzadinha, pintura, storytelling. Ou se você realmente não tem tempo, então para que colocou um filho no mundo? Se você realmente não tem tempo, então você pode sim pedir a ajuda de um terapeuta. Então, o terapeuta pode sim te ajudar. Mas cuidado, papai, com essa, ai, não tenho tempo. Pelo amor de Deus, tenha tempo para o seu filho. A terapia, sim, vai te ajudar você tendo ou não tendo tempo. Mas é altamente recomendado você, papai, quando você contratar um terapeuta, você delegar certas funções ao terapeuta. Você não delargar o seu filho como uma batata quente, pega pro terapeuta. Calma, tenha tempo sim de qualidade com seu filho. Isto posto, vamos lá. Vamos então a estes indícios de dislexia. Primeiro ponto, atraso na fala ou persistência em uma fala infantilizada. Ou seja, uma criança que demora mais ou que demorou mais para aprender a falar e, mesmo decorrido alguns anos que aprendeu a falar, demonstra uma grande dificuldade na pronúncia correta das palavras. É justamente nessa demora, na formação completa das palavras de uma frase. Constantemente com a troca de fonemas ao falar alguma palavra. Fonemas, no caso, os sons da fala, tá? Isso pode ser um indicador de problemas futuros com a escrita. Se a fala já está prejudicada, a escrita muito provavelmente vai ter um grande problema. Segundo ponto, dificuldades com rimas. Na fase pré-escolar, a criança é exposta a muitas cantigas, muitas musiquinhas. Quer seja no jardim da infância, quer seja no prezinho, quer seja em escolas dominicais na igreja. E a rima existe justamente para facilitar a memorização da música. A rima, o ritmo das músicas, a métrica, a rima estão ali justamente para ser um componente potencializador da memorização da informação. Mas, em disléxicos, a coisa não é bem por aí. A criança que tem sinais, novamente, não vamos bater o martelo na fase pré-escolar, a criança que tem sinais de dislexia apresenta dificuldade em reproduzir essas rimas depois que escutou com certa frequência e tem dificuldade em pronunciar as rimas de forma correta. E por que eu devo me preocupar tanto com rimas? Rimas são fundamentais para o desenvolvimento da consciência fonológica. E a consciência fonológica é a base, é o alicerce principal quando estamos falando de leitura e escrita.
Se a consciência fonológica não está bem solidificada, o desenvolvimento da leitura e da escrita, esses dois pontos vão ser muito prejudicados. Se você, mãe, pai de disléxico, está se identificando com algum desses sinais, está preocupado e gostaria de receber mais informações para você estimular bem o seu filho, eu gostaria de te convidar a participar da Comunidade Dyslexia Club. Comunidade Dyslexia Club é a nossa plataforma EAD. Eu brinco que ela é a Netflix da dislexia. Aqui dentro, vocês, pais, encontram as melhores informações e os melhores direcionamentos para lidar bem com os desafios da dislexia em casa. Vocês encontram estratégias para desenvolver gosto pela leitura nos seus filhos, estratégias para desenvolvimento da escrita, estratégias de memorização para ajudar seus filhos a reter melhor o conteúdo que eles estão aprendendo, rotinas de estudos que sejam mais eficientes e menos cansativas para os seus filhos disléxicos. Além disso, também legislação que ampara as pessoas com dislexia, para vocês chegarem mais preparados nas reuniões aí na escola das crianças. Se você se interessou, é só você ir no primeiro link que está aqui embaixo na descrição aqui do vídeo. Próximo ponto, dificuldades com a memória de curto prazo. Dependendo do autor, o autor vai chamar de memória de trabalho, que é, recebe uma orientação, recebe uma informação, assimila esta informação que recebeu, ou no momento, ou alguns dias antes, para realizar alguma atividade. Tem autores que chamam de memória de trabalho. Eu vou chamar de memória de curto prazo porque é um termo mais popular. Às vezes eu gosto de fugir do psicologês porque, enfim, a gente precisa falar uma linguagem simples para que todos entendam. Crianças com sinais de dislexia podem ter dificuldade em lembrar informações recentemente apresentadas, o que pode afetar e prejudicar as habilidades importantes para a leitura e escrita. Por exemplo, de manhã aprendeu que o M tem som de M, juntando as sílabas fica ma, me, mi, mo, mu, mu, mo, mi, me, ma. Aprendeu de manhã, mas quando chega em casa, parece que esqueceu tudo. E erroneamente, nesse ponto parece que esqueceu tudo, pais despreparados e um pouco intransigentes, um pouco ogros, chamam a criança de distraída e preguiçosa. Chamam a criança de, olha, meu filho acabou de aprender, esqueceu tudo depois, ele não presta atenção em nada mesmo. Pensa que o filho tem TDAH. Na verdade, não. Na verdade, isso pode ser um sinal de dislexia. Não associou o desenho, símbolo, som, e com isso, não é que a criança tem TDAH. Na verdade, a criança, por não associar, está mais propenso para uma dislexia, mas novamente, isso é uma coisa que a gente só consegue bater o martelo depois do período de alfabetização. Próximo sinal de dislexia, dificuldade em lembrar ou seguir instruções. Principalmente aquelas instruções com uma série e sequência de etapas. Eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas gincanas. Eu nunca gostei de gincana porque eu nunca me dava bem nas gincanas. De certas formas, eu desenvolvi alguns traumas ao longo da vida nessas mini competições, porque desde a época da infância eu já sabia que eu não ia me dar tão bem. Na gincana tinha que correr, passar entre os cones, no final pegar uma bandeira, dar a bandeira para outra pessoa, depois pegar e ir pro outro. Eu me embananava todo. Eu lembro que teve uma vez, numa dessas gincanas de pré-escola, jardim, enfim, tinha que pegar uma bandeira, dar uma volta, depois entregar para a próxima pessoa. Eu dei uma volta, só que entreguei para a pessoa errada do outro time. O outro time malandro pegou a minha bandeira e chegou primeiro. E eu tava lá na frente. Entende? Essas questões, então essas dificuldades de lembrar instruções, nossa, eu nunca gostei de gincana quando era criança. Assim como na aula de educação física. A aula de educação física tem os famosos circuitos. Pega a bola do basquete, quica a bola, passa entre os cones, pega, arremessa, dá 3 pulinhos, 2 cambalhotas, passa para a próxima pessoa, vai para o final da fila. Se o disléxico for o primeiro da fila que puxa o movimento de todo mundo, o disléxico tem dificuldade na memória de curto prazo e também na coordenação motora, só que isso é um papo para outro vídeo. O disléxico tem dificuldade sim na psicomotricidade, na memória de curto prazo, então, ou seja, a performance dele nesses circuitos não vai ser tão boa. E você sabe muito bem que as crianças conseguem ser bem maldosas quando querem. Então o disléxico vai executar uma atividade, não sai tão bem feito assim, e o time já começa a pressionar,
gritar, berrar, xingar. E a criança, infelizmente, acaba criando uma resistência aos esportes, acaba criando uma resistência aos livros, acaba criando uma resistência na vida que podia ser uma trajetória muito mais leve. Novamente, estes sinais que eu estou falando aqui são novamente sinais de que algo pode apontar para uma dislexia lá na frente. Mas laudo mesmo só dá para bater o martelo a partir dos 8 anos de idade. Não me vem com laudo com 6 anos, não me venham com laudo com 5 anos. Nada feito. É importante que vocês, pais, e vocês, professores, estejam atentos a estes sinais. E você, gostou desse vídeo? Se identificou com algum desses sinais no seu filho ou na sua filha, no seu aluno, ou até mesmo você disléxico em si mesmo quando você era criança? Escreva para mim aqui nos comentários, eu leio todos estes comentários. Eu sou Pipo, fundador do Dyslexic Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.